Prezada participante da Vibra, a sua pergunta sobre a cisão do plano solicitado pela Vibra é bem pertinente e esclarece vários pontos. A primeira coisa que eu gostaria de começar falando é que, na verdade, a legislação, a lei complementar, ela não fala de cisão de planos, ela fala em retirada de patrocínio e ela fala em cisão societária de fundações. Todavia, existe uma regulação pela Previc sobre cisão de planos. E na forma dessa regulação, esse é um ato unilateral da patrocinadora. Ou seja, a patrocinadora resolve num plano fazer uma cisão, seja em razão de mudança do plano e os participantes, ou uma saída dela para um plano só dela, né? E nesse caso, essa decisão é exclusiva da patrocinadora. Os participantes não são questionados ou não é ouvida a opinião deles, mas também não é ouvida a opinião da fundação que faz a gestão do plano. Ela pode, inclusive, fazer a cisão levando isso para uma outra fundação. No caso da Vibra, o que a Vibra solicitou foi separar os participantes vinculados à Vibra para um plano igual, aonde estivessem só esses participantes da Vibra e não participantes de outras patrocinadoras, como é no caso do PPSP, seja no R ou seja no NR. E dessa forma, o que a fundação tem que fazer? A fundação tem que fazer um modelo de cisão, submeter para ver se é isso que a patrocinadora quer, e então levar a Previc para uma autorização. E foi esse o processo adotado pela Petros e que foi aprovado pelo Conselho. Ou seja, o Conselho não se manifestou favorável ou contrário à cisão. Ele simplesmente se manifestou favorável ao modelo que estava sendo adotado. Pessoalmente, como conselheiro, quando eu vi que estava sendo feita uma cisão com o regulamento espelho, eu não me preocupei. Por quê? O que é um regulamento espelho? Você faz uma cópia exata daquele regulamento do plano original. Então, não existe perda de direitos para os participantes. E no caso dessa cisão da Vibra, eu fiquei ainda mais tranquilo, porque o artigo 48, que é um grande garantidor nosso e que é objeto de uma disputa grande, ele ficou garantido nesse regulamento do que seria o PPSPR Vibra ou o PPSPNR Vibra. Então, essa foi a razão. Todavia, a minha opção foi por me abster na tentativa de levantar essa questão jurídica que eu coloquei inicialmente. Ou seja, será que a Previc tem legitimidade para falar de cisão de planos quando a lei complementar não fala do assunto? Porque você não pode ter uma regulamentação que vá além da lei. Uma das regras básicas do Estado Democrático de Direito é: o cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, mas o Estado só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, eu, na verdade, fiz uma justificativa de abstenção, levantando essa questão de forma estratégica, até para existir um pré-questionamento e que desse margem a eventualmente participantes que se sentissem prejudicados poderem se valer disso em uma eventual demanda junto à Vibra sobre o assunto.